um time todo reserva. Bora. Pensando com o Leonardo Jardim. Léo Aragão? Uhum. Acho que ele vai de Aragão. William. Jonathan e Gamarra, né? Patrick já até adiantou. Cauã Prats. Vai ficar complicado ali do meio pra frente. Hein? Wallace Hickman. Wallace Hickman. Mesma dupla do jogo contra o Palestino no Chile. Palestino na ida, né? Isso. E aí agora? Agora eu quero ver, hein? Rodriguinho. Já estima a gente na direita. Aí. O Rodriguinho. Kenji Vamos bem, hein? Isso. Kenji na esquerda. Mas o Marquinhos tá tendo muita Marquinhos moral volta com a ser relacionado nessa muca. Acho que volta, mas ele ficou fora das 2 últimas listas, né? Acho que para começar, não, né? Kenji tem eu que prefiro o Kenji também. Prefiro o Kenji. Eu acho Dineno e Bolaci no ataque. A minha dupla seria Bolaci e Gabigol. Eu penso em o Gabigol vai jogar também. Então eu gostaria de ver Dineno e Gabi. Não Dineno e Bolaci, mas como a ideia é pensar como o Leonardo Jardim, Gabi e Bolaci mesmo. Meu gosto, Gabigol e Bolaci. Leonardo Jardim. Creio que ele irá, melhor dizendo. Laut e não. Não, acho que ele vai de Lautaro e Gabigol. Eu acho que ele aí no caso do Lautaro à frente do Bolaci. Mas aí eu acho que o Bolaci seria o titular na esquerda na vaga do Kenji. Não seria a minha opção. Mas aí nesse cenário que você falou, igual Patrick, lá, né? Exato. Não sei o que vocês pensam em relação ao Lautaro na cabeça do nosso treinador hoje, ele está à frente do Bolaci, creio eu. E aqui, o Lautaro, falei isso aqui pós a partida contra o Mushuc no Equador. Ainda, né, se esbarrou nas questões de fundamentos, que ele vai sempre, né, se esbarrar, mas falando do jogo que ele fez lá no Equador, ele foi o que mais ajudou do setor ofensivo, tá? Criou as melhores chances, finalizou além do gol que ele fez. Então, se não estou falando que é Lautaro mais 11, e nem que ele, a partir disso, tem que continuar no Cruzeiro para a sequência. O fato é que lá no Equador, creio que ele ganhou ainda mais pontos que o Leonardo Jardim, porque eu vejo que ele fez uma partida boa em relação a ele mesmo, né, que não tem jogado bem nas oportunidades no qual foi gerado. Um time desse aí, acho que seria legal, né? E tem que ganhar nessa muca. Um time capaz de ganhar. Fortes emoções em alguns lugares. O problema seria o Marabel aí com o Gamarra, né? O Marabel já deu algum trabalho para o Jonathan na ida. Tiveram 2 lances ali que o Jonathan não protegeu bem a área, mas o Marabel acabou desperdiçando. E aí agora o Gamarra sendo o zagueiro pela esquerda, né, possivelmente sendo, acho que é o grande ponto de atenção desse jogo. Mas de resto, acho que é um time que, apesar de ter suas limitações, tem capacidade de vencer o Palestino, sim. Eu acho que o principal disso aí é quem entrar dessa turma aí, o cara tem que mostrar que ele pode ser mais visto no time principal do Jardim, né? Não iniciando, né? Acho que o Jardim tem uma base agora e que ele vai com ela aí até o fim desse momento, até a parada para o Super Mundial. Mas, por exemplo, o Kenji entrou bem nos 2 jogos que teve. O Rodriguinho foi mal lá no Equador. O Hickman, acho que começou um pouco mal, depois firmou, né, naquele jogo. O Wallace já tá difícil. Bolaci entrou aí 2 aí. O lado do Equador foi discreto, né? Sim. Parece que nem. Apesar que ele participa ali do gol também, mas foi só também o Bolaci. Então a turma que entrava, vamos, porque senão vai ser cada vez mais difícil, né? O Jardim foi muito claro lá atrás nas primeiras entrevistas.
A partir de um determinado momento, o desempenho vai fazer com que uns joguem mais e outros joguem menos, né. E acho que até agora, não tem nenhuma injustiça, né, do que o Leonardo Jardim vem fazendo. O pessoal que Nenhuma. tem que fazer por merecer aí ser acionado mais, né. Eu E acho que tem que jogar o Gabigol, porque ele não, por exemplo, o clássico, vai começar com o Gabigol, não vai. O time aí, se não tiver nenhum problema, o time do Cruzeiro tá pronto, né. sim, ele precisa de ritmo, né, Samuca? Exatamente, ué. O pessoal até falando aqui: "Não, coloca ele mais uma vez com o Lautaro", mas é o jogo em que o Gabigol, Eu inclusive coloquei ele com o durante Bolaço lá, para ajudar. sim, mas tem a possibilidade de ser com o Lautaro também, né, como foi em outras oportunidades. A questão é que até em jogos durante, né, a semana, jogos também durante o Brasileiro, melhor dizendo, tido como os 11 O mesmo ali, Pedro, e o Gabriel Vieira, né? Com o Dineno não seria melhor? Foi você, né, Pedrão, que citou aí, né, que gostaria de ver talvez o Dineno e o Gabigol. Você vê hoje, né, depois dessa lesão grave, que o Dineno voltou, tem ganhado minutagens, eles já começaram um jogo aí desde o seu início, ou ainda precisaria de uma cautela prevenindo aí esse homem, o comandante que nos ajudou muito ano passado e volta de uma lesão importante aí nesse período? Não, eu acho que o Dineno pode começar. Eu acho que assim, não que ele vai jogar o jogo todo, né? Até por conta dessa questão da lesão que você lembrou muito bem, ô Patrick. Então, eu acho válido. Eu gostaria de ver esse teste, né? O Gabigol tem atuado muito mais como um segundo atacante, né? Um cara que sai mais da área. E aí, naquele jogo até contra o Palestino, o Gabigol fez isso muito bem, colocou o Lautaro ali em boas condições de finalizar por algumas oportunidades e o Lautaro não acabou aproveitando, né? Então, é claro que a característica do Dineno é diferente, não é um cara de tanta explosão, é um cara muito mais de estar presente ali na área, de receber essa bola para finalizar, mas eu gostaria de em algum momento ver o Dineno jogando junto com o Gabigol. Não sei se vai ser nesse jogo, até acho válida também a ideia de ter Gabigol e Bolasie, né? Porque o Bolasie faria a função que o Lautaro fez no jogo contra o Palestino lá, né? De atacar mais o espaço gerado pelo Gabigol, e acho que o Bolasie tem mais qualidade que o Lautaro. Mas eu gostaria de ver em algum momento, quem sabe no jogo contra a União de Santa Fé, o teste Gabigol e Dineno. Acho que pode funcionar de uma maneira bem interessante. Teve uma pergunta aqui, não, na verdade, falando. É importante trazer isso aqui. Eu queria até ouvir a opinião do Caio e do Pedrão também, ó. Que o Matheus mandou isso aqui, ó. O Gabigol nunca vai querer jogar um jogo desse. E nós temos elogiado em relação a essa postura do Gabigol, né? Até falávamos que se fosse pensar antes, né, quem ficasse no banco de reservas e poderia ter uma atitude de reclamar, não que é o certo, nós talvez imaginaríamos que poderia ser o Gabigol. E pelo E contrário, né, a cada puxando o vestiário ainda lá no, vocês viram no vídeo de bastidores, né. pois é, então eu não creio que isso acontece hoje dentro daquilo que o Gabigol tem demonstrado no Cruzeiro, né, Pedro e Caio? Creio que sim, qualquer oportunidade, dependente de qual partida, lógico que todo jogador, ainda mais um jogador como o Gabigol, acostumado a grandes jogos, quer os grandes jogos, mas eu creio que ele aproveitaria essa oportunidade e não desmereceria essa oportunidade não, né, Caio? Pedro, Samu, que também quiser falar. o Gabigol sabe que para ele se tornar um titular, ele precisa dar esse passo, ele precisa estar em campo, né? E aí o jogo da Copa Sul-Americana pinta como um cenário interessante para ele ser titular, né? O jogador, no geral, sempre gosta de estar jogando, de estar em campo. É claro que o Gabigol tem mais gosto por jogos grandes, mas eu creio que não tem menor problema em começar a partida de amanhã, né? E como eu disse, se ele for bem, ele se coloca ainda mais em pé de disputa para ser titular, né? Tá difícil de entrar nesse time titular hoje do Cruzeiro. E eu acho que é muito melhor pro Gabigol buscar dar resposta em jogos do que propriamente nos treinos, né? Se ele fizer um grande jogo amanhã, for o principal destaque, eu não tenho a menor dúvida de que o Jardim vai olhar isso com carinho, até porque por várias vezes o Jardim falou que tá levando em conta a performance, né, para dar minutos aos jogadores. Uma prova disso, nem vou falar aqui de um titular absoluto, mas até o próprio Eduardo. O Eduardo ele conseguiu ter a sua titularidade contra o Sport, substituindo o Lucas Romero, muito porque ele passou à frente de alguns jogadores, inclusive do próprio Wallace, dentro de jogos aí que não tinham tanta importância em teoria, né?
Conseguiu ter atuações consistentes na Copa Sul-Americana, fez gol contra o Palestino, contra o Muxu, que participou de gol, e antes disso, contra o Vila, quando o Jardim decidiu poupar alguns jogadores, fazer a famosa gestão de grupo, o Eduardo foi muito bem. E aí, com isso, ele passou à frente de alguns jogadores que estavam na frente dele antes, muito por conta do que ele fez em campo. Então, acho que no caso do Gabigol não é muito diferente. E ele, buscando ter essa postura de líder, obviamente não pode aí querer abrir mão de um jogo. Não acho que seja o perfil dele, não. Vai querer estar em campo, sim. Também não acho que seja o perfil do Gabigol, não. Inclusive, naquele jogo contra o Palestino lá, né, que o time foi bem modificado, o Gabigol jogou e jogou bem. Foi uma atuação muito boa do Gabigol. E foi com o Lautaro, né? Deu Foi com o 2 gols, Lautaro. inclusive. Ele poderia ter saído com 2 assistências, né? E acabou não acontecendo. E ele teve também uma oportunidade ali no final do jogo, que o Kenji pisa na bola e aí o Gabigol acaba finalizando. Não acho também, concordo muito com o Caio, que vai ser o perfil do Gabigol de levar com desdém o jogo de amanhã. É um cara que quer recuperar o seu espaço. Vocês falaram muito bem, ele gosta e está acostumado aos jogos grandes, né? Ao ser um cara decisivo. Tem gols em finais de Libertadores, gol em final de Copa do Brasil. Então, claro que o atleta gostaria, e ele gostaria muito de ser titular no Clássico. Mas se for titular amanhã, não vejo o Gabigol tratando com desdém, não. Muito pelo contrário, né? Ele gosta muito, não à toa tem o nome de Gabigol, vai tentar aproveitar a oportunidade para marcar gols, né? Para tentar voltar a balançar as redes, que acho que é algo que ele fica muito feliz, né? A gente viu ali que ele fez o gol decisivo contra o Flamengo. Quanto mais